Você já ouviu falar sobre microgerenciamento? O que é isso? Tem algum contexto em que ele se encaixa? Quais são os efeitos negativos para uma organização onde os líderes fazem microgerenciamento? E existe algumas dicas para reverter isso, ou seja, para curar o microgerenciamento dos gestores? Vem comigo na reflexão de hoje. O que é microgerenciamento? É um super controle do gestor em relação às atividades da sua equipe. Sabe aquele negócio? O que você está trabalhando hoje? Deixa eu ver, o que você já fez? O quanto você já evoluiu? Antes de passar o e-mail, deixa eu dar uma lida para verificar se está tudo certo. Vamos repassar aquela apresentação que você vai fazer amanhã para a equipe da outra área? Ou seja, o gestor sufoca a equipe, porque ele quer acompanhar de uma forma milimétrica tudo o que está acontecendo, tudo que as pessoas estão fazendo. Muitas vezes isso é muito ruim para as pessoas que estão ali trabalhando. Por quê, Gilberto? Porque quando o gestor faz microgerenciamento, o primeiro efeito negativo que ele gera é que diminui a autoconfiança das pessoas, porque as pessoas começam a pensar, poxa vida, será que eu não sei fazer direito? Será que ele está questionando a minha capacidade? Será que eu não estou conseguindo entregar as coisas adequadamente? Então, vai colocando minhoca na cabeça das pessoas, daqui a pouco as pessoas vão se tornando inseguras em relação à sua capacidade de fazer acontecer. Outra coisa que é muito perigosa, que acontece no microgerenciamento, é as pessoas começarem a abrir mão da responsabilidade, porque na hora que o gestor microgerencia, ele puxa para ele a responsa. E aí as pessoas falam, bom, é ele que está dizendo para fazer assim, é ele que está dando o ritmo, então vou fazer do jeito dele. E quando a gente escolhe fazer do jeito do outro, fazer quando o outro pede, fazer somente quando o outro diz que é para ser feito, vai fazendo com que eu vá perdendo então a minha responsabilidade por fazer acontecer. Então há uma diminuição na autorresponsabilização da equipe. Terceiro efeito negativo que acontece é uma infantilização da equipe, porque na hora que a equipe começa a questionar sua própria capacidade, na hora que a equipe para de se responsabilizar pelas coisas que elas precisam fazer. Naturalmente, o que você vai ter? Uma equipe que vai reclamar, que vai se vitimizar, mas foi você que pediu, mas você não me falou nada, mas você não pediu antes, mas você não me avisou, você não me passou um e-mail, ou seja, a equipe vai acabar ganhando uma atitude, e muitas vezes inconsciente, porque isso vai acontecendo aos poucos, de infantilização. E o quarto efeito negativo que pode acontecer é os talentos da empresa se desencantarem e deixarem a empresa. Porque quem tem talento, quem tem energia, quem tem vontade, quem quer fazer acontecer e tem um gestor que microgerencia, não dá espaço, sufoca, porque o cara parece que ele quer demonstrar quem é que manda o tempo inteiro. Ele quer exercer o poder o tempo inteiro. E aí a pessoa que quer fazer, olha, fica de saco cheio e vai procurar outro lugar. Então veja, para a empresa é péssimo ter um gestor que faz microgerenciamento. Mas você pode me perguntar, Gilberto, mas em nenhum contexto isso é bom? Tem um contexto em que é positivo o microgerenciamento. Quando a pessoa que vai executar a atividade não domina nem a atividade, nem tem as competências necessárias para fazer bem feito aquela atividade. Então, por exemplo, eu nunca, pilotei um avião, vou pilotar pela primeira vez. É bom que o gestor, ou seja, o piloto que vai me ensinar, faça microgerenciamento, porque o tempo inteiro ele tem que estar de feedback. Olha, diminui a pressão, puxa mais lentamente o manche, olha a pressão, a atmosfera. Toda hora ele vai ter que estar me sinalizando coisas e verificando se o que eu estou fazendo está adequado passo a passo. Por quê? Porque por eu ser neófito, ou seja, por eu estar iniciando nessa posição, ter alguém com mais experiência cuidando do meu fazer passo a passo me ajuda a me sentir mais seguro para o futuro. Entretanto, a partir do momento que eu já sou capaz de fazer sozinho, é importante que o instrutor de voo, nesse caso, o meu líder nessa atividade, dê espaço até para que eu possa cometer pequenos deslizes e eu mesmo poder ter tempo para corrigir, porque é aqui que eu vou aprendendo, é aqui que eu vou desenvolvendo competências, capacidades. Então, veja, o microgerenciamento com alguém que é neófito em alguma coisa é importante, alguém que é inicial, que não tem informação, que não tem competência, que ainda está aprendendo tudo.
Vale, sim, mas eu tenho que saber exatamente o momento em que essa pessoa já dominou razoavelmente para eu tirar o pé. Aí vai ser supervisão, uma supervisão, ou seja, eu vejo de longe e acompanho só na hora que tem um risco muito grande eu sinalizo. Fora daí, deixo a pessoa reagir e aprender com as próprias ações dela. Gilberto, mas como é que a gente reverte isso? Eu tenho 5 dicas aqui para uma organização que quer reverter em um gestor, né, numa empresa, vamos supor, tem um gestor lá que faz microgerenciamento, o que a gente pode fazer com esse gestor ou um conjunto de gestores que tem esse tipo de cultura e abordagem? Bom, o primeiro passo é o seguinte, eu tenho que conscientizar esse gestor de que ele faz microgerenciamento, tenho que evidenciar isso para ele perceber que ele faz e quais são as consequências dele fazer isso com a equipe dele. A minha segunda dica para transformar isso é o seguinte, você tem que ter o responsograma claro de cada pessoa da equipe. O que é responsograma, Gilberto? É um documento, ou seja, um lugar onde tem essas são as suas responsabilidades, essas são as suas atividades. Isso aqui você faz todo dia, ou pela manhã e à tarde, ou seja, você tem as atividades que a pessoa tem que fazer descritas, o cronograma, se ela faz isso 3 vezes por semana, se é diário, se é semanal, quinzenal, mensal, porque aí ela tem clareza. Bom, isso aqui tudo está sobre a minha responsabilidade. Sem isso, por vezes, a pessoa não sabe o que ela tem que produzir com clareza, é natural que o gestor vai ter que fazer mais ações de microgerenciamento. Então, se você estrutura o responsograma, você dá para a pessoa que está lá executando clareza do que ela precisa fazer e quando ela precisa fazer e como ela precisa fazer, e isso permite a ela então ter mais autonomia. A terceira dica que eu dou é o seguinte, é preciso delegar mais, sabe? Permitir que a pessoa vá se experimentando, até para ela descobrir onde é que estão as fragilidades dela, onde é que ela tem que desenvolver mais competência, onde é que está faltando conhecimento para ela. A própria pessoa tem que perceber, pô, está me faltando músculo, né? Músculo metaforicamente para fazer isso aqui com excelência. E aí, minha quarta dica é capacitação. Por quê? Se a pessoa ainda precisa de microgerenciamento, está faltando capacidade, está faltando treinamento, está faltando conhecimento. Então, é importante ajudar a pessoa a desenvolver as habilidades, as competências necessárias para ela fazer bem. Quinta e última dica, é importante celebrar as concretizações. Ou seja, na medida que a equipe vai lá e executa algo por si mesma, ou uma pessoa da equipe vai lá e faz algo por si mesma e concretiza, o resultado é bom, celebra, evidenciando o processo que a pessoa utilizou para realizar aquele resultado. Ou seja, você fala, nossa, parabéns, você conseguiu fazer isso aqui hoje sozinho. E veja como você fez. Ou pergunta para ela, como você fez? E ela vai contar o processo. Por que é importante isso? Para reforçar no cérebro da pessoa o caminho que ela realizou para conseguir entregar aquele resultado. Isso vai gerar nela o quê? Uma sensação de autoconfiança. Então, repassar com ela o que ela fez para concretizar o resultado que ela fez, que ela concretizou, ajuda ela a desenvolver mais autoconfiança. Com essas 5 dicas, você reverte um ambiente de microgerenciamento para um ambiente de responsabilidade e aprendizagem, o que é sensacional para qualquer empresa que queira prosperar no contexto em que vivemos hoje. Quarta-feira que vem, eu te espero aqui com um novo conteúdo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.